você está precisando estudar as orações subordinadas adverbiais, hoje você vai aprender tudo o que você precisa. Sabe por quê? Não. Porque eu não vou ensinar para você como decorar os tipos, como truques e macetes. Irmão, eu vou te ensinar de verdade, a entender e aprender sem precisar decorar para você tirar nota 10 na sua prova. Fala Cremilda, vamos começar então falando sobre as orações subordinadas adverbiais. Meu Deus, o que é isso? Não se preocupa, vamos com calma, você vai entender uma por uma. E é claro que depois dessa aula, você não vai resistir, vai deixar aquele seu like. Vamos começar falando logo de cara sobre as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que fazem o papel de um advérbio. Então é uma oração fazendo o papel de um advérbio. Se você não lembra o que é advérbio, aí lascou de vez. Ih, rapaz. Aí lascou. Então você precisa saber primeiro o que é um advérbio para entender que essa oração subordinada faz o papel do advérbio. Olha só, a moça viajou à noite. O que eu tenho aqui? Período simples, porque só tem um verbo, então período simples. À noite não está indicando o momento quando a moça viajou? Olha só o próximo caso. A moça viajou quando anoiteceu. O que mudou aqui? Mudou alguma coisa? Mudou ou não mudou? Não interessa pra você, palhaço. Mudou. O que mudou? É que antes eu tinha apenas um verbo e agora eu tenho um período composto. Porque eu tenho dois verbos. Então a primeira oração, a moça viajou, permanece igualzinha. Só que agora a segunda oração, quando anoiteceu, indica um momento, igual o advérbio à noite. Portanto, o que aconteceu? Eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial. Tranquilo? Entendeu o que era? Consegue agora avançar para entender os modelos? Então vamos lá. Lembrando que as orações subordinadas adverbiais são aquelas que indicam circunstâncias. Então existe uma sequência aí, nós vamos ver, são 9 tipos de circunstâncias que as orações adverbiais podem fazer. Então por isso, eu quero que você tenha calma aí, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é porque eu tenho que detalhar uma por uma para que você de fato aprenda. Primeiro tipo, temporais. São as orações subordinadas que indicam o tempo ou momento em que acontece algo. Então eu tenho a primeira oração e a segunda vai indicar algo, o tempo quando ocorreu a primeira. Se liga só. Para que você consiga localizar com mais facilidade, existem um conjunto de locuções conjuntivas. São conjunções ou palavras que se juntam para fazer uma locução que tem o caráter de indicar o tempo. Então se ligue nessa daqui, porque isso daqui, se você decorar, é fácil, mas são muitos para decorar. Então vamos prestar atenção, em alguns se você conseguir decorar já vai ajudar muito. O quando é o mais fácil, porque o quando sempre está ligado a tempo. Logo que, cuidado com logo que, indica assim, a circunstância tinha um problema, logo que. Assim que, desde que, sempre que, mal, enquanto que. Vamos dar uma olhadinha nas frases. Desde que ele era pequeno, sempre morou no mesmo bairro. Ó, indica tempo. Começa lá na idade, quando ele era na infância dele, vem até os dias de hoje. Desde que, tá bom? Chovia muito quando começou o jogo. Olha o quando fazendo função de tempo. Muito fácil. Eu falei pra você, se você prestar atenção, você já mata na hora. Não. Olha a próxima. Condicionais. O que as condicionais fazem? Indicam condição ou uma hipótese. Não me diga. As principais locuções conjuntivas. Se, caso, contanto que, a menos que, sem que, uma vez que, salvo que. A condição é, só pode acontecer uma coisa se tiver uma outra circunstância permitindo. Vamos ver pelos exemplos. Se houver tempo no final da aula, o professor fará uma brincadeira com os alunos. Essa brincadeira não vai acontecer de qualquer jeito, só vai acontecer se, olha só a condição, houver tempo no final da aula. O veículo não será guinchado a menos que o proprietário pague a multa. Então, existe uma condição para o veículo não ser multado, ou melhor, não ser guinchado. O proprietário pague a multa. Percebe que o que é condição, para que isso exista, tem que ter uma liberação de outra coisa?
Fechadas condicionais, vamos já para o terceiro modo, concessiva. Essa é um pouquinho mais difícil de entender. Quando eu falo de concessiva, estou falando de concessão, é uma permissão para algo. Então, indica uma concessão, uma permissão de algo que não deveria acontecer, mas que acontece. Vamos prestar atenção aqui. Primeiro vamos ver as locuções conjuntivas. Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, conquanto que, por mais que, se bem que e etc. Vamos ver alguma frase aqui, ó. Embora estivesse muito assustada, a vítima fez o boletim de ocorrência. Espera-se que a vítima, num estado de muito medo, não consiga nem fazer o boletim de ocorrência. Então, dá uma ideia de uma permissão. Mesmo num estado que não deveria acontecer, aquilo aconteceu. Olha o segundo exemplo. Mesmo que chegue atrasado, poderá fazer a prova. A condição é, não pode fazer a prova atrasado. No caso dele, mesmo que chegue atrasado, poderá fazer a prova. Então, existe uma permissão para algo que não deveria acontecer. Entendeu? Viu que não é tão difícil assim? Não é o bicho de 7 cabeças? Meu, já estamos indo para a quarta oração subordinada adverbial. E o tempo passou tão rápido que você ainda nem deu o seu like. Então aproveita agora. Me ajuda aí, galera. Vai, faz aquele esforcinho. Me ajuda a fazer aí, a aumentar o número de curtidas desse vídeo e principalmente inscritos. Estou precisando de mais gente para me ajudar aí nesse canal. Então o que você vai fazer agora? Se inscrever no canal também. Se você é novo, me ajuda. Beleza? Combinado? Vamos pro próximo tipo? Esse aqui, ó. Quero ver se você vai entender. Conformativas. O que seria conformativas? Conformidade. Conformidade quer dizer algo que acontece que tem uma concordância com outra. Vamos ver só os exemplos aqui. Principais locuções. Conforme. Conformativa conforme. Coloca a palavra conforme que fica fácil. Tá entendendo? Ai, professor, mas eu não sei como fazer. Veja bem os exemplos. Conforme explicou o comandante, os policiais agiram corretamente. Os policiais agiram como? Como que esses policiais agiram? Não sei. Quem são esses policiais? Não sei. Então, esses policiais agiram de acordo, conforme as ordens, conforme explicou o comandante, tá? Em concordância com o que o comandante explicou. Olha o próximo. Segundo atesta o governo federal, foram entregues mais de 1 milhão de moradias por meio desse programa. Segundo é, de acordo com o governo federal. Então se liga nisso. Pode colocar também o de acordo para ver se funciona. Tranquilos? Falei para você. Mas essa é muito fácil. Faz outra mais difícil. Proporcionais. Proporcionais é proporção. Proporção é uma quantidade aqui, uma quantidade ali que ela vai crescendo por igual. Quais são? Principais conjunções ou locuções conjuntivas. A proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos e etc. Então, proporção é isso. Vamos ver alguns exemplos aqui. Quanto mais o aluno estudava, menos entendia a matéria. É lamentável. Quanto mais o aluno estudava no canal Português, que é claro, mais ele entendia a matéria. Percebe que existe uma proporção? Faz mais isso, mais aquilo. Ou aqui, assim, ó, quanto mais, menos. Então, proporções. Olha o próximo exemplo. A dor do paciente aumenta à medida que passa o efeito dos medicamentos. Diminui o efeito, aumenta a dor. Ó a proporção. Entendeu? Não é algo repentino, é uma proporção. Isso é oração subordinada adverbial proporcional. Agora a gente vai para as comparativas. E as comparativas fazem o quê? Ai, professor, não sei, será que é comparação? É claro que é comparação. Se é comparativa, só pode ser comparação, né? Então, vamos entender primeiro quais são as locuções conjuntivas que fazem essa função. Como, assim como, que, mais do que, menos do que, tão, quanto, tão, como e etc. E etc, etc. Mas essas são as principais aí. Vamos ver o primeiro exemplo? O velocista Usain Bolt é rápido como um guepardo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando o Usain Bolt com um guepardo. Então tem, ó, como um guepardo, é como se eu dissesse, ó, o velocista Usain Bolt é rápido, como um guepardo é rápido. Então eu estou tirando o
rápido da segunda oração para não ficar repetitiva, né? Olha a segunda. Essas férias são mais animadas do que as do ano passado. Essas férias serão mais animadas do que as do ano passado. O que eu estou fazendo aqui? Estou comparando as férias deste ano com a do ano passado. É como se eu dissesse, para não ficar repetitivo, essas férias serão mais animadas do que as férias do ano passado foram animadas. Então, para não ficar repetitivo, você faz uma limpa, mas temos aí 2 orações. Tranquilo? Suave na nave? Resolveu as comparativas? Tá brincando comigo, pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Então vamos lá, direto para as finais. E finais aqui não é final de jogo, não é final de campeonato, de Copa do Mundo, não. E também não é o final do vídeo. Mentiroso! Finais é porque ela indica a finalidade. E o que é indicar finalidade? Finalidade quer dizer algo que foi feito para aquilo, com qual propósito, com qual finalidade. Se liga lá. Para fazer isso, nós usamos o para que, o a fim de que. Vamos ver aqui, ó. O rapaz guardava uma parte do seu salário a fim de comprar um carro. Então, o rapaz guardava uma parte do seu salário com a finalidade, com o objetivo de comprar um carro. Isso é final. Vamos entender um outro detalhe importante aqui, bem legal? Se liga na palavra a fim de. A fim de tá separada. Não se escreve a fim de junta. Não se escreve junta, galera. Tem muita gente que confunde o a fim de junto o a fim de separado. O a fim de é com a finalidade de, tá bom? É isso, é separado, a fim de. Agora, o afim junto é outra função, fica para outro vídeo para não confundir a cabeça de vocês. Mas sempre que for usar finais, é a fim de. Para quê? Para quê? Também indica finalidade. Para que o aluno entendesse a matéria, o professor repetiu pausadamente a explicação. Então, se liga só. Com qual finalidade o professor repetiu pausadamente a explicação? Com qual objetivo? Com qual propósito? Para que o aluno entendesse a matéria. Era de se imaginar. Então percebe que o para quê está indicando a finalidade, o propósito pelo qual alguma coisa foi feita? Isto é uma oração subordinada adverbial final. Galera, a gente vai agora para as orações subordinadas consecutivas. E consecutiva quer dizer o quê? Consequência. Consequência é aquilo que acontece após uma outra coisa, o resultado de uma coisa. Se liguem só. Para fazer isso, para que isso aconteça, nós precisamos usar um conjunto de palavras. Tão que, tanto que, tal que, tamanho que, de tal modo que, uma vez que, e aí, entre outros. Vamos ver o primeiro exemplo aqui, ó. A fila do cinema estava tão longa que não assistimos à estreia do filme. Então esse tão longa, o que aconteceu da fila estar tão longa? Qual foi a consequência dela estar muito longa? Que não assistimos à estreia do filme. Então, esse não assistimos à estreia do filme é consequência da fila longa. Olha o próximo. Jorge bebeu de tal modo que não podia andar sozinho. Encheu a lata, agora estava aí batendo vento para a direita, vento para a esquerda, né? Só batendo vento para um lado e para o outro. Mas o que aconteceu? Então, por que ele não podia andar sozinho? Porque bebeu muito. Então, qual foi a consequência dele beber muito? Não podia andar sozinho. Isso é uma consecutiva. Galera, finalmente chegamos na última oração subordinada adverbial. E sabe qual é ela? Com certeza. É a causal. Causal, causais. O que tem a ver causais? Vamos entender então. Quando a gente fala de orações subordinadas adverbiais, causais são aquelas que indicam a causa, o motivo de algo ter acontecido. Olha só, para a gente entender isso, a gente precisa primeiro saber as locuções conjuntivas. São pouquinhas, também é fácil. Porque, já que, visto que, como, posto que, uma vez que, desde que e outros aí. Vamos entender aqui como é que funciona? Olha só. Uma vez que passou no vestibular, o Marcos mudará de cidade. Qual é a causa do Marcos se mudar de cidade? Qual é a causa do Marcos se mudar de cidade? Uma vez que ele passou no vestibular. Então, porque ele passou no vestibular, vai mudar de cidade. Entenderam? Olha o próximo exemplo.
Ele comprou os ingressos para o filme porque viu ótimas críticas. Então, qual foi a causa dele ter comprado os ingressos para o filme? Por que ele comprou os ingressos? Porque viu ótimas críticas. Então, a oração subordinada adverbial está indicando a causa, o motivo daquilo ter acontecido. Isso é uma oração subordinada adverbial causal. Fechou? Tranquilo? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Pronto, acabou. Se você gostou, é claro que você vai fazer aquilo que você não fez ainda, que é deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Combinado? Te espero pro próximo vídeo. Grande abraço, sucesso pra nós. Fui!